A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Angélica Lessa com o tema Vigiai e Orai, do grupo Irmão Fritz. Meus irmãos, hoje vamos tratar do tema Vigiai e Orai. Em Mateus, capítulo 26, versículo 41 do Evangelho, Jesus disse: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Esta passagem nos traz o alerta para que, por mais que acreditemos numa força maior que é Deus, no amor de Jesus por nós, e que nos sintamos preparados para seguir os passos do nosso Mestre, não deixamos de diariamente nos deparar com as tentações. Ou seja, o nosso espírito está pronto, queremos ser bons, solidários, fazer o bem, mas no nosso dia a dia aparecem inúmeros desafios que dificultam a nossa mudança, a nossa estabilidade emocional. E são nesses momentos que devemos vigiar, pois são eles que testam a nossa fé. Coisas simples do nosso cotidiano nos tentam. Vários acontecimentos, seja no trabalho, seja no nosso lar com a nossa família, em todos os momentos da nossa vida, sempre aparecem os pequenos testes. Vemos que são ações corriqueiras e simples que muitas vezes nos desestabilizam. E é nesse momento que percebemos, como disse Jesus, a carne é fraca. Então, às vezes, são nesses pequenos momentos ali de convívio que a gente é testado e muitas das vezes a gente não consegue passar com tranquilidade por esses momentos, que seriam, as tentações. A vigilância espiritual é um chamado à autoavaliação contínua. Por isso, precisamos avaliar constantemente as nossas ações, identificar e confrontar os maus hábitos e as tendências ocultas na nossa vida. Ao fazer isso, somos capazes de nos fortalecermos espiritualmente, de desenvolver um caráter que reflita a imagem de Cristo e resistir então às ilusões e tentações da vida material. E qual é a forma de nos fortalecer? Primeiro, com a oração, que funciona como uma blindagem para o nosso espírito. No momento que oramos, trazemos Jesus para mais perto de nós. Fortalecemos também o vínculo com o nosso anjo da guarda, aquele irmão que nos acompanha desde o nosso nascimento e nunca nos desampara. No livro Pensamento e Vida, psicografado por Chico Xavier, o capítulo 26 traz a lição de título Oração, que nos diz: orar é identificar-se com a maior fonte de poder de todo o universo, absorvendo-lhe as reservas e retratando as leis da renovação permanente que governam os fundamentos da vida. A prece impulsiona as recônditas, ou seja, as profundas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores, tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, ou seja, as inteligências visíveis ou invisíveis, seriam os nossos irmãos encarnados e desencarnados, pelas quais comumente
recebemos as respostas do plano espiritual, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. Essa mensagem nos diz que a oração é uma forma de comunicação direta com Deus, onde podemos expressar os nossos anseios, as nossas preocupações e, além disso, os nossos agradecimentos. É uma oportunidade de buscar a orientação e a sabedoria divina em todas as áreas da nossa vida. Como já dito, a oração funciona como uma blindagem, um escudo de vibrações positivas que afastam aqueles pensamentos de raiva, insatisfação, frustração, tristeza. A outra forma de nos fortalecer é vigiando, ou seja, estar alerta, evitando baixar a guarda espiritualmente. Então, a oração, ela é uma primeira forma da gente poder nos manter afastados das tentações. A oração funciona como se fosse essa blindagem. Agora, para a gente fortalecer ainda mais, que seria a segunda forma, é a vigília, é estar alerta, é nós ficarmos atentos ao que pensamos, ao que falamos, às nossas atitudes com o nosso próximo, tentando ser mais tolerantes com os nossos irmãos e conosco também, que às vezes a gente esquece que a gente, muitas das vezes nós nos culpamos, Nós nos culpamos muito. Temos que aprender a nos perdoar também. E ser tolerante conosco é saber que erramos sim, mas que o nosso objetivo é a nossa melhora, nossa evolução. É nos punirmos menos com a dor do arrependimento e tentar errar menos para que o arrependimento não ocorra. Ou seja, é um círculo vicioso que temos que trabalhar para que não mais ocorra. Termos a consciência desse círculo é importante para tentarmos evitá-lo. É percebermos que quando erramos, seja conosco ou com o próximo, aquilo nos tortura quando temos a consciência que erramos. Então, a partir do momento que vigiamos, ou seja, contamos até 3 ou até 10, antes de qualquer atitude, temos a condição de avaliar se a primeira reação que veio à nossa mente será benéfica ou não. Ou seja, é aquela, a gente respirar, Na hora que acontece alguma coisa, a gente dá aquela respirada, pensa, a gente ser menos impulsivo. Aí, quando a gente fala contar até 3 ou até 10, é mais nesse sentido, de dar aquela respirada e raciocinar para deixarmos de ser impulsivos. E aí a gente percebe que nem sempre a primeira reação seria a mais interessante. E assim começamos a ter mais equilíbrio sobre as nossas atitudes, errando cada vez menos e, consequentemente, sofrendo menos. Isso é nada mais que vigiar. No livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, na lição 110, intitulada Vigiemos e Oremos, Emmanuel nos diz: as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio da nossa individualidade. Renascemos na terra com forças desequilibradas do nosso passado para as tarefas de reajuste. Não te proponhas desse modo atravessar o mundo sem tentações. Elas nascem contigo,
assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti. Entretanto, lembremo-nos do ensinamento do Mestre, vigiando e orando para não cedermos às tentações. Então, essas são as palavras de Emmanuel. Precisamos lembrar que somos espíritos imortais e que a nossa melhor versão é agora, ou seja, a nossa melhor reencarnação é a presente. Pois quando aprendemos algo novo, não desaprendemos. E à medida que o tempo passa, vamos nos desenvolvendo e aprimorando o nosso espírito. No passado, fizemos escolhas equivocadas que nos acompanham até hoje, mas temos a capacidade de alterar e melhorar nossas tendências, nossos hábitos, né? Ou seja, é o que o Emmanuel quis dizer. A gente nasce, né? E os nossos equívocos do passado nós trazemos também. Então, a gente, como ele disse, a tentação, a gente não atravessa, né, o mundo sem tentações. Por quê? Porque elas nascem com a gente, assomam da gente e se alimentam da gente. Então, temos, né, a capacidade de alterar e melhorar essas nossas tendências nos nossos hábitos atualmente. E é bastante comum cometermos erros por não nos vigiarmos e não nos conhecermos. Entretanto, temos a oportunidade de mudar hábitos sem termos que sofrer tanto, se nós estivermos atentos. Para isso, precisamos nos socializar e nos relacionar para conhecermos nossas tendências e crescermos com o outro, pois não nos desenvolvemos sozinhos, ou seja, a gente tem que conviver, viver o dia a dia, né? Apesar de precisarmos do outro para nos aprimorar, é prudente termos consciência de que não podemos mudar o outro e nem culpá-lo pelo nosso comportamento. A responsabilidade de nosso desenvolvimento é somente nossa. Kardec, no capítulo 28 do Evangelho, nos diz: a causa do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Tudo que possamos fazer para afastá-los será inútil se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. E pois contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Quando praticamos o bem, não nos alinhamos com espíritos ou pessoas que querem o mal. Além disso, nós servimos de exemplo aos outros que não estão acostumados a agir no bem. O que Emmanuel e Kardec nos dizem nessas lições é que vigiar e orar é combatermos a nós mesmos. Porque, se conseguimos dominar os nossos instintos, sofremos menos e, consequentemente, damos passos rumo à nossa evolução. Vemos que Jesus disse: vigiai e orai. Ele não disse só orai ou só vigiai. Isso quer dizer que as duas ações andam juntas. Uma se liga à outra. Sem praticar uma, não temos sucesso na outra, sendo indissolúvel a união de ambas. Entretanto, relembrando, o teste do vigiar e orai está no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no trânsito, dentro de casa, com a nossa família, nas nossas relações afetivas. Então,
Então, o teste está em todos os momentos da nossa vida, em todos os lugares. Dessa forma, fica claro para nós que vigiar e orar estão intrinsecamente ligados. A vigilância certamente nos ajuda a discernir as situações e os momentos em que mais precisamos orar. E ao permanecermos vigilantes, podemos identificar os desafios que surgem em nosso caminho e buscar a força de Deus por meio da oração para superá-los, ou seja, vigiando e orando. A oração, por sua vez, fortalece nossa vigilância, aumentando nossa consciência espiritual e nossa capacidade de resistir às tentações. Mais uma vez é importante lembrar que a advertência vigiai e orai não são apenas práticas reservadas para os momentos de dificuldade. Elas devem ser incorporadas em nossa rotina diária, independente da circunstância que estejamos vivendo. Quando dedicamos nossa atenção à boa vontade, a vigiar e orar, construímos uma base sólida para a nossa vida, encontrando paz e contentamento em meio aos desafios que enfrentamos, confiantes que Deus nos guia e fortalece a cada passo do caminho. E para finalizarmos o nosso tema, trazemos mais um trecho psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, no livro Bênção e Paz, que trata da nossa postura diante dos acontecimentos da vida, pautada na frase dita por Jesus: vigiai e orai. Então vamos iniciar. Diante da prova, orar, empregando meios de transformá-la em experiência benéfica. Diante da penúria, orar, desenvolvendo serviço que a desfaça. Diante da ignorância, orar, acendendo luz que lhe dissipe a sombra. Diante da enfermidade, orar, procurando medicação que lhe afaste os prejuízos. Diante do desastre, orar, empreendendo ações que lhe anulem os efeitos. Diante do sofrimento, orar, construindo caminhos para a devida libertação. Diante da discórdia, orar, edificando recursos para o estabelecimento da paz. Orar sempre, mas agir cada vez mais para que se realize o melhor. Disse-nos o Senhor: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E realmente, acima de tudo, vigiam e oram aqueles que ativamente se esforçam para que em tudo se faça o bem que nos cabe fazer. E que o amor e a paz do Senhor Jesus estejam sempre conosco, hoje, sempre, e que assim seja. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.